E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e esse vídeo vai me servir muito bem para eu poder exemplificar para vocês e mostrar realmente a evolução dos upscalers e por que eu digo que, na minha opinião, os upscalers já ultrapassaram as televisões de tubo. E olha só, cara, aqui eu não estou falando de qualquer televisão de tubo não, estou falando de uma Sony PVM que é um tubo profissional, não estou falando do tubo que a gente tem na nossa casa, cheio de problema de geometria, scanline cagada, problema de iluminação, não. Estou falando de coisa fina, comparando o RetroTink 4K com o melhor que a gente tem no quesito CRT de imagem. Então a gente vai ver a emulação e esse canal ele propôs 3 pontos principais para a questão de simulação de um CRT. A autenticidade na escala 240p, ou seja, tem que ser perto, tem que ser parecido, tem que ser a mesma coisa, tem que ser muito parecido quando a gente faz um simulador de CRT, tem que ser parecido os dois em 240p. Não pode ter motion blur. O que é isso? É quando você faz um movimento, todos os upscalers eles vão embaçando o movimento. No CRT é quadro a quadro, a construção é feixe de luz, é linha por linha, ou seja, na hora de construir a próxima linha não tem essa sombra no movimento. Então é muito melhor não ter esse motion blur e era uma coisa muito difícil. E outra coisa importantíssima, zero input lag, tem que ser o mínimo possível. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, ele mostrando esses 3 pontos de comparação com o RetroTink 4K, mas não só o 4K, ele também traz o comparativo com a evolução do que o 5X já mostrava e o que o 4K mostra hoje. Bom, vamos então, eu vou pulando aqui mais ou menos, vamos ver os equipamentos dele. Ele está aqui com uma Sony PVM de 14 polegadas, olha que maravilha, esse aqui é um sonho de consumo. E ele, no caso, é um vídeo antigo, um ano atrás, ele tem um RetroTink 4K Pro protótipo, ou seja, hoje em dia já está mais evoluído, já temos firmas que corrigiram alguns problemas, ajustaram algumas coisas, então pense que tudo que ele mostrar hoje está melhor, literalmente é isso. Então vamos dar uma olhada, o primeiro ponto que ele fala é o aspecto de 240p. Vamos dar uma olhada aqui, só para exemplificar a forma que o que a gente vê no CRT é construído. É linha a linha. Isso aqui é os feixes de luz do CRT iluminando a tela toda. Então ele está mostrando aqui uma imagem 240p e ele vai aproximar, chegar bem próximo. Ele está mostrando como que são as scanlines antigamente, GBS Control, OSC, Frame Master, não quando a gente está falando no RetroTink 5X e nem no 4K, porque eles já têm uma simulação muito melhor de CRT. Vou só dando uma olhada aqui, passando. Essa é a imagem de um CRT quando a gente chega perto. A gente vai chegando perto, a gente consegue ver o sinal RGB, as cores vermelho, verde e azul. E é isso que ele está mostrando. Essa é uma Sony PVM. Com uma imagem muito de perto, você consegue ver os feixes de luz. Então ele está mostrando a lente que usa para fotografar e tudo mais. E aqui ele está mostrando as imagens em si e a Sony PVM dele. Provavelmente ele tem mais de uma. E como funciona. Aqui é a Sony PVM de perto. Os feixes de luz aqui, como funciona. Então, para você ter um bom emulador de CRT, esses feixes têm que estar presentes. Então ele vai mostrando aqui, ó, chegando bem próximo aqui da Sony PVM e olha como é que são os feixes de luz bonitinho aqui, como se fossem os pixels aqui, ó. Como que o pixel é desenhadinho bonitinho aqui. Cara, você vê aqui, ó, vermelho, verde e azul. Isso aqui era o que o RetroTink 5X conseguia fazer. Você vê que já tem os feixezinhos ali, muito bonito. Mas, ó, a comparação essa comparação aqui é muito boa, deixa eu voltar. O 5X, o que ele conseguia fazer e uma Sony profissional. Cara, você fala assim, aceitável, pô, tá emulando bem, tem a parada aqui bonitinha e tal, aqui tá muito perfeito, mas olha, não tá tão longe assim. E agora vamos ver, comparando aqui com o Sony PVM, aqui é com o 4K. Vamos dar uma olhada. Cara, é um pouco confuso. Aqui, ó. Olha o RetroTink 4K, o que ele já consegue. Você pode ver que não é um filete contínuo igual a Sony PVM. Por quê? Porque as PVMs, os CRTs,
eles têm os pixels adjacentes. Eles vão se juntando aos pixels adjacentes e formam um feixe só. No caso de uma simulação, não ficaria perfeita se fizesse o feixe contínuo, ou seja, ele faz pixel a pixel a intensidade do feixe. Só que a olho nu, você não consegue ver isso, para você vai estar contínuo por mais que não esteja. Então, cara, já chegou num nível extremamente próximo. Aqui ele mostrando a Sony e tudo mais, vamos ver aqui um outro comparativo. Cara, assistam o vídeo dele, ele explica muito melhor do que eu. Eu estou resumindo o conteúdo e explicando para vocês o porquê que eu falo que o RetroTIM 4K transforma a sua televisão LCD, LED, OLED, AMOLED, QLED, Mini LED numa CRT profissional, não qualquer tubinho não. Vamos ver aqui se tem mais um outro comparativo. Olha, lado a lado, cara. Lado a lado. Complicado, cara. É muito igual. É muito igual. Ele vai mostrando, fazendo vários cenários. O vídeo dele é muito mais completo que o meu. Vai mostrando lado a lado os cenários e os feixes próximos. Aqui, ó, vários comparativos na internet. Aí ele fala que o aspecto de 240p tá idêntico, mas tinha uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Se não é aqui, é depois ou é antes. Vamos ver. Isso, aqui, ó. Os três lado a lado. O 5X, a Sony PVM dele e agora o RetroTIM 4K. Que nem eu disse, você pode ver que tem umas linhas pretas cruzando, como aqui tem os pixels adjacentes, ele se junta no feixe de luz. E beleza, isso era para mostrar como que tá parecido. Lógico que a gente não vai olhar o pixel com uma lupa, então essas diferenças não são nem de perto é perceptível, você não consegue ver a olho nu isso que a gente acabou de ver na foto. Mas é para mostrar que o aspecto do 240p está idêntico. Cara, então é isso aí. A primeira coisa, chegamos no aspecto perfeito aqui do 3D, do 240p. É perfeito. Bom, o Motion Blur, o 240p nós vencemos. Agora vamos ver o Motion Blur e ele vai exemplificar o que é. Isso aqui é a Sony PVM, tá vendo? Não faz sombra no movimento. É isso que ele está querendo dizer. Não faz sombra no movimento. E ele explica o que é isso. Vamos ver, ele vai explicando. Ó, o movimento no RetroTIM 5X, esse aqui. Olha como é que você vê que tem uma sombra no movimento. Você vê que não é um movimento 100% limpo. E ele vai depois mostrar isso em câmera lenta. Tá vendo? Ó, a sombra atrás, ó, as sombras, ó. As sombras de movimento. Esse é o Motion Blur. E uma PVM não tem esse movimento. Por isso que o movimento, o aspecto fica melhor. E aí ele vai explicando como é que funciona. E aí ele vai mostrar aqui o do 5X, tá vendo? Aqui é o 5X com esse Frame Insert Off e o Frame Insert On, que é uma forma de você diminuir esse Motion Blur. Mas depois ele mostra aqui, ó, os dois comparando lado a lado. Se dá para perceber que tem no 5X, pô, beleza. Na minha opinião, isso é muito próximo, não me incomoda esse tipo de coisa. É algo que você vai reparar só se tiver muito na tua cara. Mas agora vamos ver o 4K. Olha o do 4K. Praticamente inexistente. Praticamente inexistente. E o motivo disso é a quantidade de pixels na tela. Ele consegue fazer um tratamento muito melhor. Olha só. A gente pausou, a gente consegue ver que, ó, que ainda tem alguma coisinha. Mas muito mais limpo. Aqui também é muito mais limpo do que a Sony PV, do que antigamente era. Ou seja, olha, pausando aqui, ó, muito menos o blur. Ainda existe, mas é muito menos. Isso aqui, cara, câmera lenta, a olho nu, difícil. Aqui, ó, praticamente inexistente quando você ativa. Deu para perceber na hora do pulo? Comparando os dois, ó, praticamente inexistente no passo. Aqui é com ele desabilitado, né? Você vê que já diminuiu com ele desabilitado, mas com ele habilitado praticamente não existe. E é isso que ele está mostrando que, na opinião dele, olhando, sentado no sofá, isso é algo que você não consegue perceber.
E aí, cara, os dois idênticos. Cara, é impressionante. É difícil a gente trazer em um vídeo o quanto o RetroTinks 4K é impressionante. Mas esse vídeo, cara, foi o vídeo mais próximo do que eu sempre quis mostrar pra galera o quão parecido é. E ele aqui tem todas as ferramentas para mostrar. Eu nunca pensei, por exemplo, gravar com uma lupa para mostrar os feixes. São coisas assim que alguém teve essa ideia brilhante e foi fantástico. Bom, aqui ele mostrou o Motion Blur. Perfeito. Praticamente zerado já o Motion Blur. Para quem tem essa dificuldade, é só ativar aquela ferramenta que zera o Motion Blur, como a gente viu. E agora é o Input Lag. O Input Lag tem que ser praticamente zero. E olha só o Input Lag. Vamos ver. PVM e a televisão dele. Olha só o Switch SCART, que é o meu sonho. Quem dera. Quem sabe um dia. Comentando sobre isso e tal. Olha na hora que ele bate a foto. Dá pra ver que é menos de um frame? Ó, tava mudando o frame para 7 e aqui já tava no 7. Ó, deu para pegar? Menos de um frame de diferença entre a PVM e o upscaler? Cara, que é isso, meu amigo? Menos de um frame, ó, 0,5, ó, não é segundo que mede, é frame, ó, 7, 8, aqui tá no 6 e virando pro 7. Cara, vamos falar a verdade, isso aqui é olho nu? Você viu a velocidade das trocas? Você conseguiria perceber uma parada dessa? Sendo sincero, isso aí faz uma diferença para você? Se você ele fez em outras vezes, cara, é muito próximo mesmo. Ó, é menos de um frame. Tá na mudança de frame e pegou. Quando esse mudou, esse tá mudando. Não sei quantos milissegundos é isso. É na casa de 1 milissegundo, talvez. Praticamente zero input lag. Lógico, existe essa diferença para um cara profissional, um jogador de Street Fighter profissional, Tekken profissional. Você vê que eles ainda utilizam CRTs porque realmente, talvez isso possa fazer a diferença. Uma speedrun, talvez isso possa fazer a diferença. Na vida real, deixo para vocês. Dá para fazer a diferença? Menos de um frame? Vocês viram o que é o menos de um frame? Cara, para mim isso é espetacular. E olha as duas lado a lado. É muito parecido, cara. É muito parecido. A mesma coisa. Não tem delay, não tem atraso, não tem nada. E você consegue ir regulando para ter menos delay ou fazendo de uma forma. Isso aqui, ó, é a forma que tem mais delay. Ó, ele mostrou aqui, ó. Esse aqui é a forma que tem mais delay, que é o triple buffer. Ó, você vê que tá no 9 mudando pro 10 e aqui tá no 10 mudando pro 11. É um pouco mais de um frame. Ele mostrou exatamente isso, ó. Você tá no 6, aqui tá no 7. Só que aqui tá indo pro 10 e aqui tá indo pro 11. Ou seja, talvez seja um frame ou um pouquinho mais de um frame. E esse triple buffer aqui é o que causa realmente o que dá mais... ele melhora a qualidade da imagem, isso tem que ser dito, ele melhora a qualidade da imagem, melhora a compatibilidade com televisores, porém ele é o que tem o maior input lag. Tem o que não tem input lag nenhum, que a gente acabou de ver, que é menos de um frame, e tem esse que é o mais, que é um pouco mais de um frame. Cara, é ridículo, cara. É ridículo alguém falar que tem input lag, que não é. É por isso que esse produto é tão caro. Ó, a mesma coisa. Aqui, ó, o Genlock, que é o meio termo. Ó, é um frame, ó, menos de um frame, ó. Tava mudando pro 8, tá vendo? O 4 mudando pro 8, é menos de um frame o Genlock. E tem um que ainda é mais rápido, eu não sei se ele vai mostrar esse, se estava implementado já ou não. Mas é isso. E aí, ele conclui, mostra um pouco mais, testando em 4K e tudo mais, ó. É sempre questão de menos de um frame. Ou seja, cara, vamos lá. O aspecto simulou perfeitamente. O Motion Blur, você consegue habilitar um modo que praticamente não existe Motion Blur. E você não tem input lag, meu amigo, o RetroTink é o que eu falo, cara. O RetroTink veio para você aposentar o seu CRT. Exatamente isso, cara. O efeito que ele dá na tela é fantástico. As simulações de CRT, ele tem simulador de fósforo verde, ele tem simulador de Game Boy, ele tem simulador de tela de
de PSP é o melhor que a gente tem no mercado e é por isso que ele é tão caro. Thales, por que o RetroTink é caro? Tá aqui a explicação. Essas implementações não são fáceis de fazer. É um domínio muito grande do sinal analógico. Eu não estou falando que o FPGA é muito caro, que a placa é muito cara. Não, o cara está colocando o preço do desenvolvimento dele na placa. Os FPGAs que tem lá são bons, são excelentes, mas não são para custar esse preço. O preço é esse desenvolvimento, é essa inteligência. É o cara conseguir fazer uma conversão de um sinal ser tão igual a uma coisa analógica. E isso a gente tem que tirar o chapéu. Então, esse vídeo serviu muito bem. Está na descrição, caso você queira ver o conteúdo todo. Esse vídeo serviu muito bem para eu mostrar o porquê que eu digo que, na minha opinião, os RetroTinks 4K já são mesma coisa com o CRT e é um excelente substituto. E, na minha opinião, é uma opção melhor, porque ele está utilizando uma Sony 14 polegadas. E ali do lado ele está utilizando uma televisão 65 polegadas. Qual que você vai gostar mais de jogar no tamanho polegada? Tendo a mesma imagem, a mesma qualidade, zero input lag? Deixo essa resposta para vocês. Sei que muita gente gosta de um CRT, mas aqui é mostrando o que quando você paga mais caro, o que você pode levar para sua casa. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.